Hoje a matéria é de boa. Área e perímetro. Perímetro é algo que vocês já viram no quarto ano. Área que eu não tenho certeza. O livro, ele não vem falando detalhadamente as fórmulas das áreas, tá? É o que consta na nossa folhinha. Porque para você calcular a área de uma figura plana, seja um quadrado, um retângulo, um triângulo, tá? Você precisa de uma fórmula. O que é a fórmula? Você tem lá as letrinhas, você tem lá qual é o tipo da operação, se é mais, menos, vezes ou dividido. E essas letrinhas, elas vão ser substituídas pelos números, tá? Pelas medidas que vão estar na figura. E o perímetro? Perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, quer dizer, o perímetro é a continha de mais. É só você pegar, uma figura tem 5 lados. Você vai pegar as 5 medidas, vai fazer uma mais a outra. Então, tá aqui, área e perímetro. Ronaldo cria ovelhas e coelhos no sítio dele. Observe no esquema a seguir a representação em uma malha quadriculada dos locais destinados a essas criações. Então, nós temos aqui, aqui tá mostrando cada quadradinho mede 1 metro, né, em cada lado. E aqui nós temos, olha, de verdinho, ovelhas e de amarelinho, coelhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 20 quadradinhos. Então, aqui nós temos 20 metros quadrados, né? Vamos aqui. O lado de cada quadrinho dessa malha representa 1 metro de comprimento. Contando a quantidade de quadradinhos representados, 1 metro quadrado. É possível observar que o local destinado à criação de ovelhas tem 20 metros quadrados e o local destinado à criação de coelhos, 14. A gente tinha esquecido de contar aqui, né? Vamos ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Muito bem, tá certinho. 14. Lembrando que quando a gente tá falando de área, gente, esse doisinho aqui, ele é essencial. Se você esquecer de botar esse doisinho aqui, a sua resposta está errada, tá? Porque sem esse doisinho, vai ser o perímetro, que é a soma dos lados, tá? Esse doisinho aqui significa área. Então, as ovelhas ficam no local de maior área. Veja como podemos calcular a medida do comprimento do contorno, o perímetro, do local destinado à criação das ovelhas e do local destinado à criação dos coelhos. Olha só. Vamos observar o que está escrito aqui, Aqui eu tenho 5 metros, vocês podem ver que não tem aquele doisinho, porque aqui não estamos falando da área, nós estamos falando da medida do lado. Aqui esse ladinho é 5, esse ladinho é 4, esse é 4 e esse é 5. Como eu tinha dito para vocês, o perímetro é a soma dos lados de uma figura. Então, a soma é continha de mais. Então, o que eu pego? Você não precisa necessariamente botar esse M aqui não, tá, gente? O M vocês podem deixar aqui só pro finalzinho, tá? Então, você ia pegar 5 mais 4 mais 5 mais 4, que são os lados da figura. Tem ordem, tia? Eu tenho que começar... Não tem ordem. O importante é que você pegue todos os números. Se você pega em cima, embaixo, direita, esquerda em cima, embaixo, direita, não importa. O importante é que todos os números estejam ali. Então, eu somando 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 4, 18. Então, o perímetro desta figura é 18 metros. Observem agora aqui, olha. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. A mesma coisa, eu vou pegar essas medidas em qualquer ordem e vou somar, tá? Vou pegar, 2 mais 3 mais 2 mais 5, feio, mais 4, tá? Então, 2 mais 3, 5, 5 e 2, 7, 7, 5, 12, 12 e 4. Opa, fiz conta errada. 2, 3, 2, 5, 2, 3, 5, 7, 12. Eu fiz conta errada ou o livro fez? Calma aí. Então, aqui, gente, o livro teve um equívocozinho que eles colocaram aqui 1, 2 a mais. Não tem esse 2, tá? Então, automaticamente,
o resultado deles aqui vai estar diferente do nosso, né? Então, 2 mais 3, 5, 5 e 2, 7, 7 e 5, 12, 12 e 4, 16. Então, a medida aqui vai ser 16 metros o perímetro. Portanto, os dois locais aqui não tem. Aqui não tem a mesma medida, tá? Então, essa frase aqui, ela não tá correta não, amores. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, vamos tirar isso aqui. Ok? Sim. Oi. Mas ali naquela figura... Gente, então nós estávamos debatendo aqui e a minha aluninha descobriu que esse lado aqui, ó, o livro ocultou a medida. Então, aqui é 2 metros também. Então, esse cálculo aqui está correto. Aqui que ele não tinha representado. Ainda bem que eu tenho alunos muito inteligentes e observadores. Então, portanto, os dois locais têm a mesma medida dos comprimentos do contorno, né? Elas têm o mesmo perímetro. Então, seria 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 4, 18 metros. Né? Ao vivo é sempre melhor. Então, agora na próxima página, nós vamos fazer um exercício. Represente na malha quadriculada abaixo duas figuras com formatos diferentes que tenham a mesma área, o mesmo perímetro, tá? Então, aqui nós temos o exemplo, essas duas figuras, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, não. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Bem, mais uma vez estávamos aqui trocando ideias, quebrando a cabeça, então tá aqui. Essa figura tem 2 aqui, vamos dizer que seja metros, tá? 2 metros aqui, 2 metros aqui, 6 aqui e 6 aqui. Então, como é que eu iria fazer? Eu iria fazer 2 mais 6 mais 2 mais 6, que vai ser igual a 16 metros. Nesta figura aqui, seria a mesma coisa. Eu iria pegar todos os lados onde nós já botamos aqui as medidas. Então, seria 2 mais 2 mais 2, cuidado com a quantidade de 2 para não se perder, mais 2, mais 4, mais 4, que também vai dar 16 metros. Então, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, certinho, então tá aqui. Agora, aqui nessa próxima questão, vocês vão achar a área, que é contar os quadradinhos, né? E achar o perímetro, que é a quantidade, a soma dos lados. Oh, meu Deus, tombei tudo aqui. Deixa eu mudar a direção aqui da câmera. Ok, agora nós vamos para a letra C. A letra C. Vocês estão vendo que eu tô botando aqui de corzinha diferente para vocês poderem identificar melhor, né, gente? Vamos aqui ver a área do C. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é isso, Camille? É 8. A letra C? Não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 centímetros quadrados. Agora aqui, nessa figura, nessa lateral aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, esse lado mede 4. Agora, esse lado mede 3. Esse lado mede 2. Agora, nesses pequenininhos que tem que tomar cuidado, né? Ó, esse ladinho mede 1. Esse outro ladinho também mede 1. Outro ladinho medindo 1. Outro ladinho medindo 1. E outro ladinho medindo 1. Então, 4 com 3, 7. 7 com 2, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui eu tenho 14 centímetros, tá? E agora, a gente vai
para a letra D. A letra D eu vou botar do lado de cá, tá? Que isso, gente? Para que um negócio, uma ignorância tão grossa dessa? Oi, tia. Agora, então, a gente vai ver a figura D. Vamos ver quanto de área essa figura tem. É só contar os quadrados, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área. Agora, nós vamos calcular o perímetro, que é a soma dos lados. Então, eu vou olhar esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, eu tenho quanto de medida? 2. Tenho 2. Esse lado aqui de cima, eu tenho quantos? 4. Esse ladinho aqui, eu tenho quantos? 2. E esse ladinho aqui, eu tenho? 4. Então, o perímetro, eu vou fazer o quê? Eu vou somar todos esses ladinhos da figura, tá? Eu vou somar todos eles. Então, iria ficar assim, ó. Vou botar aqui embaixo pra vocês verem, ó. Seria assim, ó. Perímetro é igual a 2 mais 4 mais 2 mais 4, tá? Que vai ser igual a, ó, 2 com 4. 2 com 4, 6, 6 e 2, 8, 8 e 4, 12. Então, o resultado, 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Vou botar aqui, ó, 12 centímetros. Olha, eu preciso que vocês copiem esses cálculos aqui, essas medidinhas aqui. Quem não fez, tá bom? Faz aí. Aí, agora, na próxima... Perdão, meus amores, agora as questões estão perguntando assim, ó. Que figuras têm a mesma área, porém perímetros diferentes? Então, a gente teria que olhar as áreas. A área do azul é 8, a área do verde é 7, a área do laranja é 9 e a área do amarelo é 8. Então, a figura azul e a figura amarela têm a mesma área. Os dois medem 8 centímetros quadrados. Então, significa que as figuras que têm a mesma área são as figuras A e D. Agora, na letra B, quer saber quais são as figuras que têm o mesmo perímetro, porém as áreas são diferentes. Então, eu vou olhar, ó. A figura A tem 18, a B tem 14, a C tem 14 e a D tem 12. Então, quais são as figuras que têm o mesmo perímetro? As figuras B, que é a verdinha, e a figura C, que é o que vocês vão colocar, tá? Vocês vão colocar dessa forma aqui, ó, A e D, B e C. Medidas agrárias. Você já ouviu falar em are, hectare ou alqueire? Essas são unidades de medidas usadas para medir espaços em ambientes rurais e, por esse motivo, são chamados de medidas agrárias. Imagine um terreno com a forma que lembra um quadrado, cujos lados medem 100 metros. Cada lado mede 100. Então, aqui, como vocês vão ver daqui a pouco na folhinha, que a fórmula da área do quadrado, tá? A área do quadrado seria... Não vou contar agora. Vou deixar para depois, tá? Adoro suspense. Mas, basicamente, eu vou dizer que vocês fariam esse lado vezes esse, tá? Seria 100 vezes 100, tá? Como eu sou uma menina muito inteligente, eu não preciso, né, montar o cálculo. Eu vou repetir o primeiro 100 e vou lembrar que multiplicação por 10, 100 e 1000 é só eu acrescentar os zerinhos. Então, se o 100 tem 2 zerinhos, eu vou acrescentar aqui 2 zerinhos, né? Aí eu boto um pontinho aqui para o pessoal entender melhor. Então, 100 vezes 100 deu quanto? 10.000. Isso aí. Então, tá aqui, ó. Um terreno com medidas... com essas medidas tem a área igual a 10.000 metros quadrados, porque estamos falando de área, que corresponde a 1 hectare. Então, eu quero que vocês coloquem aí assim, ó, 1 hectare
é igual a 10.000 metros quadrados, tá? Lembra aquele negócio de que 1 quilômetro são 1.000 metros e assim sucessivamente? É isso aqui, tá? 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Ah, então vamos dizer que eu tenho uma fazenda de 20.000 metros quadrados. Quantos hectares a minha fazenda tem? 2. Isso aí, tá? É esse tipo de conversão que a gente precisa, entender, tá? Então aqui tem a vista de uma plantação de cajueiros lá no Ceará, e isso aqui é a vista de uma plantação de soja e vegetação do Cerrado, lá em Goiás. Agora na próxima página já vem falando, imagine outro terreno quadrado também. Os lados medem 10, então aqui a gente iria fazer também, ó, 10 vezes 10, né? Que eu só vou repetir o primeiro 10 e vou acrescentar um zerinho. Então, eu tenho a medida aqui de 100. Agora, vamos olhar aqui. Esse terreno tem a área igual a 100 metros quadrados, que corresponde a um are. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Um are é igual a 100 metros quadrados. Coloque essa observação aí, tá? Que é a forma de transformar. Opção de 1/100º. Ainda outras unidades de medidas agrárias que são usadas em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, o alqueire paulista, que é equivalente a uma área de 24.200 metros quadrados. O alqueire mineiro, que já mede 48.400 metros quadrados. E o alqueire do norte, que mede 27.225 metros quadrados. Observe os anúncios e responda às questões. Anúncio 1. Vende-se uma fazenda de área igual a 250 alqueires mineiros. Preço R$400 por alqueire. No anúncio 2, a fazenda já é de alqueires paulistas. São 500 alqueires pelo valor de R$550 por alqueire. E no anúncio 3, alqueires do norte são 125 pelo preço de R$322 cada alqueires. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Esse é o valor, R$400 por cada alqueire. Então, aqui nós temos 250 alqueires. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, um alqueire, 400. Se eu quero saber 250 alqueires, eu vou fazer o quê? Um alqueire, 400. Se fossem 2 alqueires, daria o quê? 800. Mas para eu saber que foi 800, eu peguei 400 e fiz o quê? Por 2. Exatamente, vezes. Então, para eu achar o resultado desses alqueires, eu vou ter que pegar o valor de cada um e multiplicar pela quantidade. É como se eu dissesse assim, olha, eu vendo uma garrafa a R$5, mas eu vendi 8 garrafas. Quanto que eu vou saber que eu ganhei? Eu vou ter que pegar o valor da garrafa. Eu sei quanto. Vezes... Muito bem, Cristiano. Vezes a quantidade de garrafas que eu vendi, tá? Então, aqui também, ó, 322 vezes 125 e pode fazer a conta. Então, gente, os resultados vai ser o seguinte. Anúncio 1, quanto que vai estar vendendo? R$100.000. O anúncio 2, R$275.000. E o anúncio 3, R$40.250. Agora, gente, na letra B, o que quer? Quer já a questão da medida da área desses alqueires. Então, eu agora vou esquecer esses precinhos, tá? Esquecer esses precinhos e vou focar apenas na
área vezes as medidinhas, ó. Tô subindo aqui um cadinho só para vocês verem, depois eu volto lá. Nessas medidas aqui, ó, tá? Primeiro vocês fizeram vezes o valor de cada alqueire pela medida para saber quanto iria custar. Agora vocês vão fazer a medida que está sendo vendida vezes a sua área para saber quais são as áreas que vocês vão achar para ver se tem alguma igual, tá? Então, por exemplo, no anúncio 1, que é alqueire mineiro, vai ser, ó, alqueire mineiro, 48.400. Então, vai ser 48.400 vezes 250. Aí, no anúncio 2, vocês vão ter que ver qual é a área lá. E no anúncio 3, no Alqueires do Norte. E aqui na B, aqui na A, vocês só botaram o resultado. Na B tem que botar a continha. A continha assim, ó. Vou mostrar rapidinho, ó. Tá? Formatar desse jeito aqui, ó. Só bota o que vezes o que e pode calcular o resultado. Então, aqui, agora a gente fez as conversões. A gente pegou os alqueires que estavam sendo vendidos. Pegamos a medida de cada alqueire e descobrimos aqui as áreas que estão sendo vendidas. Então, aqui, qual era o intuito dessa questão? Descobrir quais eram as fazendas que tinham a mesma medida. Então, são as fazendas do anúncio 1 e 2. A área das figuras geométricas planas. A área é a medida de uma superfície. Vamos aprender como calcular a área de algumas figuras geométricas. Nós temos aqui, ó, a área do quadrado. Eu quero que vocês observem isso aqui, tá? Porque isso aqui é a área que eu falei com vocês que tem as letrinhas que vocês vão substituir pelas medidas. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, L vezes L. Algumas versões também vem A vezes A, tá? Então, lado vezes lado. Aqui, então, eu iria fazer o quê? Substituir esses dois L's pelo número 2, visto que eu sei que o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Então, olha aqui o que foi feito. Foi substituída as letrinhas L's pelos números 2. E eu fiz uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. Então, significa que a área deste quadrado vai ser 4 centímetros quadrados, tá? Deixa eu ver se eu consigo acionar a canetinha aqui. Tia, mas por que você substituir? Tá? É dessa forma aqui que a gente faz. Por que que é 2? Porque a medida aqui é 2. Vamos dizer que, por exemplo, aqui fosse a medida 3. Então, o que que eu iria fazer? Eu iria substituir a letrinha L pelo número 3. Aí seria 3 vezes 3, que vai dar 9. Aqui a unidade de medida utilizada foi centímetro. Então, como trata-se de área, vai ser o resultado em centímetro quadrado. Agora, a gente vai olhar o retângulo. Observem aqui a unidade, a fórmula, tá? Do retângulo. A fórmula do retângulo é B vezes H. O que que é isso? Base, essa parte aqui de baixo, vezes a altura da figura. Então, olha aqui como é que iria ficar, ó. A área é igual a base vezes altura. Agora eu vou substituir as letrinhas pelos números. Então, qual é o número que tá ali na base, na parte de baixo? 4. Isso, 4 vezes a altura. Qual é o número? 2. 2. E vou resolver a minha multiplicação. 4 vezes 2... 8. 8. Qual é a unidade de medida ali? Centímetro. E eu sei que é a área quadrado. Então, 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Ah, vamos dizer ali que a área do retângulo, que é base vezes altura, as medidas fossem diferentes. Vamos dizer que na base eu tivesse 5 e na altura eu tivesse 3. Eu iria fazer isso aqui que vocês estão vendo. Eu iria substituir as letrinhas pelos números. Então, faria 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. Somente isso.
Agora, a área do triângulo, olha aqui para baixo primeiro. A área do triângulo, ela já vai ter duas continhas. Ela vai ter vezes e depois ela vai ter dividido, tá? Como que seria aqui? Seria a área do triângulo, seria base vezes altura. E aqui a gente vai botar dividido por 2. Deixa eu ver se eu consigo sublinhar isso aqui, gente. Cadê? Eu tinha visto aqui o negócio. A fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ok, o 2 eu não preciso substituir por nada, né, gente? Eu vou substituir apenas as letrinhas. A base aqui, qual é a medida da base? 6 vezes a altura. Qual é a medida da altura? 4. Isso, 4. Não esquecendo que eu tenho que botar o dividido por 2, que eu falei com vocês aqui que eu não tô conseguindo botar um traço aqui. Daqui a pouco ele aparece. Então, aqui primeiro eu vou fazer o quê? A multiplicação. Vou fazer em cima 6 vezes 4. 24, tá? E vou botar aí embaixo o tracinho com o 2. Então, me restou agora uma divisão. 24 dividido por 2. Então, a área dessa figura vai ser 12. Olha ali que é dm, hein? Não é mais centímetro. Então, eu tenho decímetros quadrados, tá? Por que não apareceu? Vamos dizer que eu tivesse um triângulo, tá? Tá travado? Vamos lá. E agora? Tá aparecendo o que? A folha ou... Então, vamos lá. Vamos dar uma retornada aqui, que teve coleguinha que pediu. Então, vamos fazer um quadradinho. Gente, eu quero um quadradinho. Aí, um quadradinho. Vamos dizer que este meu quadradinho, ele tenha 3 centímetros. O quadrado, eu não preciso colocar vários números, porque a gente sabe que todos os lados dele são iguais. Então, esse aqui mede 3, esse mede 3, esse mede 3 e esse mede 3. Então, o que que eu vou fazer aqui? A área é igual... a lado, não tá ficando minúsculo, não sei por quê. Deve ser o tipo da letra. Lado vezes lado, ok? Então, eu vou substituir essas letrinhas. Eu só tenho o número 3 ali, então vai ser 3 vezes 3. A área é igual 3 vezes 3, 9. Eu vou olhar qual é a unidade de medida aqui, não foi centímetros que eu usei? Só para complementar aqui aquilo que a gente já viu. Então, aqui nós temos a área do quadrado, que é lado vezes lado. Fizemos 2 exemplos aqui com medidas diferentes e substituímos letras por números e calculamos. Aqui nós temos a área de 2 retângulos. Qual é a fórmula? Base vezes altura. Vamos substituir as letras pelos números e achar o resultado através da multiplicação. Sem esquecer de olhar a unidade de medida utilizada e lembrando que a área, o resultado vai ser em metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. E no caso, gente, só para relembrar, o paralelogramo também é a mesma fórmula do retângulo. E aqui nós temos 2 triângulos, tá? Qual é a fórmula do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Vou substituir as letras, o 2 eu não preciso substituir. Vou efetuar a minha multiplicação e, por último, a divisão. Então, eu tenho aqui, ó, base 8 vezes 5 de altura, dividido por 2. 8 vezes 5, 40, dividido por 2, que vai dar 20 centímetros quadrados. Agora, nesse outro triângulo aqui, base vezes altura dividido por 2, eu tenho base 10, altura 6, 10 vezes 6, 60, dividido por 2, que daria 30 metros quadrados. Gente, aqui foram números só aleatórios. Lógico que a gente olhando aqui, a gente sabe que aqui a altura vai ser maior do que a base, mas foi só para, em termos de explicação, para tirar dúvida.
A nossa folhinha calculando o perímetro desse retângulo. Perímetro é a soma dos lados, então fiz 4 mais 16 mais 4 mais 16, que somando deu 40 metros. Perímetro é apenas a soma, então não vai ter nada de metro quadrado. Agora, nessa próxima figura, eu vou juntar todos os lados, né? 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 10 mais 10, e deu 30 centímetros. Lembrando de que não interfere a ordem, tá? Desde que você coloque todos os lados. Na próxima aqui, a gente tem um probleminha envolvendo o perímetro, tá? Pede pra gente desenhar um retângulozinho para ficar mais fácil o entendimento. E aqui a gente entende que o retângulo tem 2 lados iguais aqui e 2 lados iguais aqui. Então, se aqui mede 12, aqui também é 12. Se aqui mede 4, aqui também é 4. Então, eu vou juntar 4 mais 4 mais 12 mais 12 e vou achar 32 metros. Esse é o perímetro. Agora aqui nós temos para calcular área. Em algumas folhinhas, aqui embaixo não tá 12, tá 15. Então aqui tem os dois cálculos, com base 12 e com base 15. É só conferir. Na próxima, eu tenho o quadrado. Isso não é um I, tá, gente? Isso é um L, é porque é de acordo com a formatação da letra. A mesma coisa, fiz a multiplicação e achei meu resultado. No do retângulo, nós temos aqui a fórmula, base vezes altura dividido por 2, e aqui a substituição. 12 vezes 5 dividido por 2, dá 60 dividido por 2, que dá 30 metros quadrados. Aqui nós temos um paralelogramo, no qual vai ser a mesma fórmula do retângulo, ok? Confira o seu resultado. E aqui a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Um beijo e até a próxima!